Bom, olá a todos. Hoje eu estava vendo no Twitter, por acaso, uma postagem do Eduardo Bolsonaro, né? Ele diz mais ou menos assim: os estados fecharam os comércios e agora eles querem dinheiro. E adivinha quem vai dar esse dinheiro? O governo federal. Nós que vamos ter que dar dinheiro para os estados. E eu vi algumas pessoas comentando, falando mesmo, né? Se eu fosse seu pai eu não dava o dinheiro, não sei o quê. Esses governadores são safados porque eles ferram com tudo e depois querem dinheiro do governo federal. Eles pintam uma imagem, sabe, como se o governo federal fosse um banco ou uma indústria e as pessoas querem sugar desse banco, né, do governo federal. Mas eu pergunto, de onde é que vem o dinheiro do governo federal? O governo federal é só uma cidade administrativa do Brasil, onde fica os poderes, né, executivo, legislativo, judiciário. No Distrito Federal não tem indústria, não tem fábrica, não tem agricultura, não tem nada. No máximo que você vai ver lá é um comércio local. Então de onde é que veio o dinheiro do governo federal? Na verdade, esse dinheiro que o Eduardo Bolsonaro fala que os governadores querem do papai dele é dos próprios estados. Nós vivemos numa república federativa e os estados produzem, trabalham, têm indústrias, têm agricultura, têm suas economias e os estados pagam impostos federal. Todos nós pagamos, né, na verdade. Tem muitos produtos sob importação, exportação, etc. E os estados fazem repasses para a União. E esse dinheiro que o estado repassa para a União às vezes devolve, né, uma parte, né, uma redistribuição de renda para os estados, e muitas vezes é bem desigual. Se você pegar, por exemplo, um estado que nem São Paulo, eu acho que pelos últimos dados, São Paulo acho que colaborou com a União, acho que chegou na casa dos bilhões, né, para a União, e recebeu acho que pouco mais de 100 milhões de reais. Vocês estão entendendo? Então boa parte do dinheiro que o Eduardo Bolsonaro está reclamando lá, que as pessoas querem do pai dele, esse dinheiro não é do governo federal tecnicamente, né? Esse dinheiro é dos próprios estados que passam para o governo federal, e o governo federal teria a obrigação de investir em obras em todo o Brasil. Segurança pública, saúde, educação, infraestrutura, e repassar esse dinheiro para os estados. Então eu acho engraçado essa narrativa que ele vende e as pessoas compram, como se os estados fossem malvados por quererem um dinheiro que tecnicamente seria um deles. Se você pegar o gráfico de quanto que cada estado colabora e quanto que ele recebe de retorno da União, você vai ver que os estados todos ficam no prejuízo. Se os estados do Brasil fossem independentes, países independentes, esses estados iam ter uma economia muito melhor, porque não ia precisar desse jogo de vai e volta. Até porque em Brasília, como fica a sede do poder, boa parte desse dinheiro é usada para manter o poder, desde deputados, senadores, ministros do STF, o Poder Executivo, os assessores, verba para gasolina, verba para comida, verba para moradia, verba para não sei o quê. Ou seja, os estados que mantêm a União e não o contrário. Então eu acho engraçado e irônico, né, que quando o Eduardo Bolsonaro fala isso, ele ignora isso. Ele fala como se os estados estivessem querendo sugar uma coisa, sendo que essa coisa tecnicamente já seria um deles. Se você pegar um estado do Brasil qualquer, por exemplo, Minas Gerais, se Minas Gerais fosse um país independente, todo esse dinheiro que Minas Gerais repassa para a União e recebe bem menos, poderia ser investido no próprio estado de Minas Gerais. Ok? Então fica aí a dica para todo mundo, não caia nessa narrativa. O governo federal não produz dinheiro e não produz nada. Esse dinheiro que o Eduardo Bolsonaro está alegando que os estados querem, já é dos próprios estados. Tá bom? Paz a todos.